Eu sou diferente? Eu acho que mais que o comum. Porque as pessoas são diferentes, mas eu acho que eu sou mais diferente que o comum. Essa é o olhar que eu tenho desde sempre. Sim, eu me sinto diferente, sim. E é isso, me sinto diferente. Dentro de uma perspectiva geral, todos nós somos diferentes. Cada um com suas circunstâncias, cada qual com o seu devido lugar, cada pessoa de acordo com aquilo que ela pode ser, aquilo que ela pode dar, aquilo que ela pode sentir. Então, sim, eu sou uma pessoa diferente. Eu me acho diferente. Se acha? Sim, eu me sinto diferente, eu acho que eu sou diferente, mas assim como todas as pessoas que têm suas particularidades e que são diferentes umas das outras. Como eu vejo as cores, elas interagem de um jeito bastante interessante e o jeito que eu vejo elas necessariamente é o jeito que elas me afetam. Então eu vejo elas como uma representação da natureza porque elas existem no meio natural. Então como eu vejo elas como parte da natureza. Por exemplo, quando você se depara com o arco-íris, aquilo ali é uma representação da natureza. Então elas subsistem a partir da natureza em si. O que é arte pra mim? É tudo aquilo que vem da alma, que te toca de alguma forma, seja ela cultura, música, literatura, é a expressão da alma. A arte pra mim é a expressão da beleza. É algo que você olha e não precisa justificar, não precisa nada. Por si só, aquilo já fala, já fala por si. E algumas artes, elas não falam, você não consegue decifrar o que está sendo falado, mas você consegue sentir que é gostoso, que é bom, que é agradável, que é confortável. Então, a arte para mim é a expressão da beleza, do belo. A arte para mim é, assim como a música, que também é uma arte, é considerada uma arte, é a representação mais fiel daquilo que nós poderíamos enxergar como ser humano. A arte é aquilo que afeta o sujeito e que o aproxima cada vez mais do divino. De que forma a arte te traz conforto? Eu consumo muita arte, consumo muita música. Acho que assim, esse é um dos meios que eu mais consumo, é a música. Então, e ela me traz um conforto extremo, eu não sei nem expressar como que é isso. Mas a música, ela tem a capacidade de me sentir organizada, ela tem a capacidade de me animar, ela tem a capacidade de fazer eu me sentir bem, ela tem a capacidade de fazer eu me desconectar com o que acontece ao redor. Ela tem um papel muito importante na minha vida. Então, uma das formas que a arte me traz conforto é por meio da música, que eu gosto. Tem outras formas também. Quando eu vejo, por exemplo, um quadro muito belo, né? A sensação de quando eu vejo algo assim é a sensação do mundo parar, do foco aumentar, daquilo me tocar, daquilo fazer sentido. Então, a arte, ela tem um papel muito importante nesse quesito conforto. Você sente como se você tivesse que usar máscaras em determinadas situações? Sim, a questão da utilização das máscaras é muito necessário e até mais das vezes exigido. Uma vez eu estava passando alguns stories ali do Insta e estava observando assim, veio me dizer bastante interessante, porque eu sigo páginas, logicamente, páginas referente ao autismo, e diz assim, ninguém pede para um cadeirante andar, ninguém pede para um cego ver, mas todos pedem para um autista ser sociável. Então, cada um tem as suas características, cada um tem as suas circunstâncias, e isso é tentar colocar essa harmonização imposta
sem levar em consideração o indivíduo, é pôr todo mundo num pacote só, sem fazer a devida, não é segregação, não é merecimento inoportuno, não trata-se de uma situação que se chama capacitismo, que é uma situação bastante discutida dentro do autismo, que é tomar o autista como se fosse um pobrezinho, ou como se fosse alguém que tivesse toda uma vida já dada, porque tem facilidades, não é? Mas as pessoas não procuram saber o real motivo do sujeito não aguentar uma circunstância básica, por exemplo, como ir ao shopping, né? Com aquela porção de estímulos, não querer, né? Ou não suportar um determinado som, um barulho, enfim, alguma situação, uma luz, uma situação. Isso não se trata de ter uma visão, vamos dizer, de ter aquela visão que necessite que você faça aquilo. Mas, dentro de uma circunstância geral, nós somos obrigados a nos submeter, e essa submissão faz com que nós usemos máscaras para que essas perspectivas se tornem normais para eles, mas para nós, quando fechamos a porta do nosso quarto, quando colocamos a cabeça sobre o travesseiro, isso faz com que a gente tenha um índice de estresse diário altíssimo, né? E deve-se a esse fator a utilização de questões medicamentosas para fazer com que a gente não tenha tanta dificuldade por exemplo, para que eu tenha um pouco mais de descanso em relação a outras pessoas que, por exemplo, não têm aquilo que não têm as necessidades ou as indisposições que a mim são naturais, tendo em vista que eu já nasci desse modo. Então seria bem por esse caminho. A multidão, ela suprime o indivíduo e não leva em consideração a parte individual. Eu sou feliz? Em que aspecto o tempo inteiro? Pra sempre? Toda hora? Eu acredito que a felicidade ela não dura todo esse tempo, né? Pois é. Mas eu busco ser o tempo inteiro. Mas assim, a gente sabe que não é possível você... Quer dizer, para grandes mestres que já têm um alto nível de sabedoria, acho que para eles talvez seja possível a felicidade de uma forma mais contínua, né? Pra gente é mais momentâneo, né? Pra gente é mais um negócio momentâneo, mas como ideal, eu digo assim, como um ideal de ser humano, como um ideal de pessoa que está se desenvolvendo, a gente tem que buscar a felicidade independente da situação, das circunstâncias. Então, aí, se eu sou feliz, eu sou feliz. Mas... Então, eu acho que a pergunta seria se você busca a felicidade, não se você é feliz. Você busca a felicidade? Eu busco a felicidade constantemente. Como é ser professor e autista? É uma relação diferente, né? Eu me sinto, de certa forma, confortável, porque eu trabalho com crianças, então é muito tranquilo para mim, essa conexão é muito natural, a criança é espontânea, é autêntica, então para mim é um universo que eu fico confortável, assim. Como é tentar se expressar e não conseguir? Eu acho que é um pouco angustiante. Eu me lembrei disso quando você está em outro país e não consegue fazer uma pergunta, está em dúvida de saber de algo, uma direção, onde chegar em tal lugar, e você não sabe como se expressar naquele idioma. Eu acho que é um pouco frustrante. Difícil. Então, eu acabo sendo muito fechado muitas vezes. Eu não consigo colocar sempre o meu sentimento, principalmente para as pessoas.
Então a minha expressão acaba vindo de outras formas, assim, mas eu tenho essa dificuldade grande de colocar os meus sentimentos para as outras pessoas. Eu acho que na realidade, ao menos para mim, existe um processo de primeiro identificar o que eu quero expressar, porque nem sempre eu vou identificar de imediato o que eu estou sentindo. Não é assim, eu estou sentindo raiva e eu não estou conseguindo. Não, primeiro eu preciso identificar a raiva, se bem que a raiva é um sentimento fácil de identificar, mas a tristeza não é. Então, como é tentar se expressar e não conseguir, é um processo. Se expressar é um processo. Primeiro eu preciso identificar o que eu estou sentindo. E isso leva um tempo. Esse tempo, até eu identificar, gera uma sensação de não percepção, de desconexão comigo, de desconexão com o ambiente. Aí depois que eu identifico o que eu estou sentindo, eu começo a organizar essa sensação. E aí depois que eu organizo essa sensação, que eu vejo o que eu estou sentindo, que eu começo a elaborar, me expressar. Então é um processo. Eu consigo, mas eu não consigo de imediato. Eu preciso de um tempo. Com exceção da raiva. A raiva é um negócio muito rápido, né? Que a gente identifica muito fácil. Como é tentar se expressar e não conseguir? Bom, é péssimo dentro de uma visão de que eu não consigo me expressar bem e eu chego até mesmo a desistir de me expressar porque eu uso termos específicos, eu tenho uma visão diferente de mundo, né, como qualquer outra pessoa, mas para mim isso é modo de vida, não um tipo de moda, mas é como eu sou. Então, a parte em si de se expressar e não conseguir é você não entender aquilo que você sente. Então, quando alguém sorri para mim, eu não sei se ela está sorrindo com aquela tão afamada felicidade, ou com a ironia, ou com o sarcasmo. A expressão, o ato em si de expressar-se é ser compreendido, mas também é de compreender o outro. Então, quando você não consegue se expressar, a compreensão, que é uma via de mão dupla, tá? Ela passa a ser comprometida. Então, para mim, tem que ser uma coisa estritamente objetiva. Tem que ser feito isso aqui, tal horário, tal data, assim. Então tem que ser extremamente específico. E a parte sentimental de você não conseguir se expressar é o que é mais interessante, no sentido de que você não sabe quando tá triste, não sabe quando tem alguma coisa que você começa a ter aquele pensamento, ou, enfim, você começa a devagar tanto nos sentimentos que é preferível para mim, por exemplo, ler um livro sobre sentimentos, porque está ali escrito e ali está escrito de uma maneira objetiva, do que escutar alguém falando sobre sentimentos. Então, para mim, é tudo muito vago, né? Porque eu racionalizo tudo. O mundo, para mim, é racional. Não existe aquela perspectiva, por exemplo, pensar fora da caixa. Isso não existe para mim. Não se pensa fora da caixa, até porque todo tipo de pensamento ele é fundamentado em parâmetros anteriores, em pensamentos anteriores. E quando você diz assim, mas você tem que pensar algo novo, mas eu vou pensar algo novo a partir do velho e não de algo novo em si. O que seria o Einstein se não existisse um Galileu, um Newton antes? Então não existe nada novo, existe uma continuidade e de acordo com as circunstâncias históricas, o novo vai se apresentando dentro de uma perspectiva objetiva, de acordo com as necessidades de cada época. Então, hoje, o autismo está sendo um tabu discutido agora no Brasil. Mas, antes da década de 80, no mundo já era discutido isso. No Brasil, essa discussão só veio, de fato, permear nos anos 2000. Então, você não tem uma discussão objetiva sobre o que é autismo, como se expressar e como observar isso. E a gente escuta, lê
diversas coisas na internet dizendo que agora virou moda, agora virou não sei o que. Eu, por exemplo, quando era criança, aqui no Nordeste se chamam muitas pessoas de lerdo, ou a pessoa que não tem aquele tipo de pensamento, ou que é vaga demais, que não consegue fazer nada. Passei a fazer outras coisas. Quando eu cheguei na adolescência, eu era homoafetivo, porque eu não me relacionava com mulheres, eu não tinha aquela visão, eu tinha aquela dificuldade de me relacionar, e eu tive um amigo, um colega, foi a primeira vez ali que eu vi o que era amizade, né? E, enfim, na faculdade você vai, é o estranho, então você tem rótulos que são extremamente danosos a qualquer pessoa. Eu não posso rotular ninguém por uma opção ou por uma escolha daquela pessoa. Então, o ato em si de expressar-se é uma coisa bastante complexa. E vai existir um pensador chamado Levinas, que ele diz o seguinte: quando você se acorda de manhã e se olha no espelho, você não existe ali. Você só vai passar a existir a partir do momento em que você enxerga a face do outro. Então, isso talvez para mim seria a grande personificação do expressar-se, do compreender a si mesmo e ao outro, dentro de uma visão de que o outro está ali e você tem que estar aberto a esse outro, para que você possa entendê-lo e entender-se. Descreva uma situação onde você se sente confortável. Eu me sinto muito confortável quando eu estou dentro da água, seja no mar, seja no rio, seja numa piscina. É um lugar que eu me conecto e fico tranquilo. Sempre gostei de água e, se eu puder, estou sempre ali. Eu acho que em casa, no sofá, lendo, fazendo alguma coisa na internet, eu acho que é a situação mais comum que eu tenho, que me deixa mais confortável no dia a dia. O que eu espero do futuro? Qual é a nossa missão principal quando a gente nasce? Eu acredito que seja se desenvolver como ser humano. Então, o que eu espero para o futuro é que eu consiga me desenvolver cada dia mais, deixar o meu recado ao mundo, servir, não deixar que essa encarnação passe assim, sem fazer tudo o que eu devo fazer, que eu nem sei certinho o que é, mas isso a gente só vai fazendo e vai aprendendo. Então, o que eu espero para o futuro é isso, é deixar o meu recado aqui no mundo e servir. Ser útil. Eu espero no futuro coisas boas, conquistar o que você quer, o que você planeja, e é isso, coisas melhores, né, para o futuro. Bom, eu espero poder ter essa tranquilidade, poder ver os meus filhos crescerem com saúde. Espero que a gente possa viajar bastante, curtir bastante as experiências, que eu acho que é o mais importante. Se você pudesse se definir em 5 palavras, quais seriam? Criativo. Disciplina. Musical. Extrovertida. Tranquilo. Bonito. Lindo. Carismático. Em termos profissionais, professor. Calmo. Acho que eu sou generosa. Eu colocaria generosa. Livre. Alegre. Pintor. Um bom coração. Diferente. Eu sou diferente, isso aí não pode faltar, porque é um fato. Diferente, resiliente, divertida, generosa, diferente, inteligente. Acho que essa foi a mais difícil. Essa pergunta. Com certeza. Sempre é difícil falar sobre a gente, né? Até porque a gente não pensa muito. A gente pensa mais nos outros, assim, do que a gente tá vendo. Acabamos?